fazer o meu resumo financeiro. Amigas, vou mostrar pra vocês mais ou menos como que eu faço a minha organização. O lookinho ficou assim. É melhor do que nada, né? Então fiz ali meus 15 minutinhos de cardio e entreguei um treinão de costas. Muito bacana e muito importante a gente fazer essa organização e ter essa consciência financeira. Oi amigas, bem-vindas a mais um vlog aqui do meu canal. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Stephanie Lima e vim aqui mostrar pra vocês, né, gravar mais um dia de rotina por aqui. Bom, amigas, acordei, já me arrumei, coloquei aqui meu lookinho home office, fiz o meu skincare, a minha make também. Então agora eu vou tomar o meu café da manhã. E hoje, amigas, eu quero mostrar pra vocês como que eu faço a minha organização financeira. Eu ainda não planejei o meu dia, mas eu sei que essa é uma das minhas prioridades do dia. É fazer a minha organização financeira, fazer meu fechamento do mês de janeiro e me organizar pro mês de fevereiro também. Estamos aí, né, na troca dos meses, na verdade já estamos em fevereiro, né? Mas quando eu postar esse vídeo pra vocês, eu acho que já vai estar ainda na metade de fevereiro, mas eu acredito que vai ajudar vocês ali para que vocês consigam se organizar para os próximos meses também, que eu acho que é um conteúdo muito bacana e muito importante a gente fazer essa organização e ter essa consciência financeira também. Acordamos bem cedinho hoje, amigas, e o Nicolas estava aqui preparando o nosso café da manhã. Agora que estamos de café da manhã tomado, vamos arrumar a cama, guardar também essas roupas que estão aqui em cima, amigas, que a gente recolheu ontem à noite e ainda não deu tempo de guardar. Então vou arejar bem este quarto aqui também, né, abrir a janela para entrar um ar, dar uma renovada, pra gente realmente começar o dia da melhor forma, porque pra mim, amigas, a cama precisa estar arrumada e em ordem pra eu começar muito bem o meu dia e dar realmente aquela acordada e dizer pra mim mesma, né, que um novo dia começou. Amigas, olhem isso, quem acordou cheia de energia por aqui. Nós temos duas personalidades aqui em casa, um que acorda cansado, porque foi pra creche ontem, brincou, mas a Dorinha, ela não vai pra creche ainda porque é muito novinha, então tá aqui ó, bem louquinha. Eu dei pra ela uma almofada, que é deles mesmo, de brinquedo, e ela tá ali ó, se divertindo, destruindo. Desci aqui agora um pouco com ela, amigas, e eu não consigo descer com os dois juntos, então eu faço 10 minutinhos pra um de passeio, 10 minutinhos pra outro, aí depois o Nicolas passeia com eles à noite também. Agora é a vez do mocinho aqui, dar sua caminhada. Resolvi que vou trabalhar aqui da sala hoje, então já trouxe o meu notebook da empresa, fiz aqui um mousepad improvisado com um livro, meu mouse
e ali o meu planner. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Tirei uns minutinhos agora para fazer o meu resumo financeiro, amigas, e vou mostrar para vocês mais ou menos como que eu faço a minha organização. Eu sou uma pessoa muito organizada financeiramente desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu recebi meu primeiro salário. Eu aprendi muito isso em casa, né? Graças a Deus aprendi com meu pai, com a minha mãe, me organizar financeiramente. Aprendi também a sempre nunca gastar mais do que eu ganho, além de guardar um dinheiro e sempre ter uma reserva de emergência para casos de situações em que eu precise. Também, ao longo do tempo, né, eu fui aprendendo a investir. Então, hoje em dia eu invisto na bolsa, invisto em fundos imobiliários. Então, eu recebo, né, uma parcela ali, um valor, um pequeno valor até, inclusive, de proventos, né, das ações que eu tenho investidas e também dos fundos imobiliários. Então, eu recomendo para você que você estude um pouco o mercado imobiliário, caso você tenha interesse em receber esses proventos mensalmente. Para mim, tá sendo ótimo, tá sendo maravilhoso. Eu invisto desde os meus 20 anos, eu acho, e hoje eu tenho 30, então são 10 anos aí investindo. E são 10 anos, na verdade, são mais, né? Porque eu comecei a trabalhar com 18 anos, então são 12 anos aí onde eu guardo dinheiro, onde eu me organizo financeiramente. E eu recomendo muito pra vocês, gente, é uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Mas como que eu me organizo então, né? Eu faço as minhas anotações aqui no meu próprio planner mesmo, amigas. Eu tenho uma parte aqui financeira. E nos outros planners que eu não tinha parte financeira, eu também fazia, então eu separava ali uma folha de caderno e fazia as minhas anotações. Então o que que eu uso? Eu uso o meu planner, né, pra fazer ali o meu geral do mês, fazer o meu fechamento do mês, digamos assim. O que que é isso? É quanto que eu ganhei de salário do meu CLT, quanto que eu ganhei dos meus proventos, né? Hoje em dia eu não tenho uma outra fonte de renda extra, digamos assim, mas se eu tivesse, eu anotaria isso também, para eu saber tudo o que eu recebi no mês. Depois disso eu anoto todas as minhas contas, né, os meus gastos com cartão de crédito, com as minhas gastos variáveis, né, que são aqueles Pix que a gente vai fazendo ao longo do mês, né, para comprar um sorvete, um café, aquelas coisinhas que a gente vai gastando. Eu anoto tudo isso, amigas. E também depois faço um resumo financeiro de tudo o que eu tenho guardado em alguns bancos. Eu sou uma pessoa que eu gosto de usar alguns bancos, digamos que eu sou meio que sommelier de bancos, inclusive eu quero abrir uma outra conta hoje. E aí depois, amigas, eu faço um balanço, que é basicamente o que que eu ganhei, o que que eu gastei, o que que eu investi e o que que eu economizei, para eu saber realmente para onde que tá indo o meu dinheiro, o que que eu preciso economizar e se eu preciso, se eu posso, né, gastar um pouquinho a mais naquele próximo mês ou não. Além disso, eu também uso uma planilha, né, financeira, que daí são com relação aos meus investimentos, que isso obviamente eu não vou mostrar pra vocês, né, mas basicamente é uma planilha com todos os meus investimentos, o que que eu vou recebendo em cada um deles e o que que eu consegui também investir ao longo daquele mês. E é isso basicamente, amigas, uso planilha e o planner. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como que tá o meu planner, tá bem basicão, amigas. Eu não vou mostrar a questão de valores, porque isso é muito pessoal. O meu canal aqui não é um canal de investimentos, eu só tô mostrando pra vocês como que eu faço, tá? É uma dica. Então, se vocês querem aprender mais sobre investimentos, procurem outros canais específicos pra isso, tá bem? Bom, o meu planner, amigas, tem essa parte financeira, como eu comentei com vocês. Então, o que que eu anoto aqui? Eu anoto o que que eu recebi de salário e o que eu recebi também de proventos dos meus investimentos. Se eu tivesse alguma outra renda extra, eu colocaria aqui junto também e depois anotaria, né, o total, o montante de tudo. Aqui eu anoto os meus gastos fixos, que são faturas de cartão de crédito, condomínio e o gás. Aqui em casa a gente separa as contas, né? Então o Nicolas tem as contas dele e porque foi assim, a melhor forma como a gente se organizou financeiramente como casal, certo, amigas? Nós dois temos um bom salário, então a gente divide as contas e eu acho super justo. E aqui também tem, né, os nossos custos variáveis, né? Então eu vou anotando aqui tudo que eu gastei com Pix, no débito, enfim, aquelas coisinhas, né? Débito, na verdade, eu não uso, eu uso Pix mesmo. E aí, deste lado aqui, amigas, como eu não tenho tantos custos variáveis aqui, porque eu uso bastante cartão de crédito, então eu uso para fazer o meu resumo financeiro. Aqui, nessa parte de caixa, é onde eu anoto tudo o que eu tenho em cada um dos bancos, para mim ver o total, né, do que eu tenho de dinheiro.
E aí, desse lado aqui, eu anoto os meus gastos, né? Quanto que eu ganhei, gastos, quanto que eu investi e o economizado também. Então, se a gente for perceber, amigas, eu faço algo bem simples, não é nada muito elaborado mesmo. É realmente pra eu conseguir ter uma noção, né, do que eu tô fazendo com o meu dinheiro, pra onde ele tá indo ou não. É claro que existem alguns meses, sim, que eu gasto um pouquinho a mais, né, do que eu recebo. Às vezes acontece isso. É por isso que eu gosto de ter aquela gordurinha da reserva de emergência, um dinheirinho a mais pra caso eu precise gastar com algo que eu não tava previsto. Como, por exemplo, quando um cachorro, né, fica doentinho, ou quando acontece alguma coisa com o carro, ou alguma viagem mesmo que a gente quer fazer. Claro que a gente sempre faz as nossas viagens com antecedência, a gente se organiza financeiramente para isso. E eu sempre tento me organizar financeiramente para as coisas que eu quero comprar também. Eu tento não comprar as coisas por impulso. Então, por exemplo, assim, eu queria muito comprar um iPad. Eu não comprei por impulso e fui lá e fiz um monte de parcelas e juros, não. Eu realmente juntei o dinheiro e paguei, né, aquilo ali que eu precisava. Ou então, às vezes, né, faz parcelado também, mas de acordo com as minhas necessidades. Então, eu sempre tento ter essa noção, sabe, financeiramente. Quando eu vou comprar alguma coisa em alguma loja também, é claro que eu compro bastante, tá, amigas? Eu também não vou aqui falar pra vocês que eu não compro, que eu não gasto, porque eu gasto sim, tá? Eu sou, enfim, mulher, né? A gente sabe que mulher gosta de gastar com produtos de beleza. Eu gasto muito com lookinhos fitness, inclusive. Deveria diminuir os meus gastos com isso, porque eu tenho muita roupa de treino. Mas, enfim, tudo certo, ninguém é perfeito também, né? Então, assim, às vezes acontece sim de eu gastar um pouquinho a mais. Como, por exemplo, os meses que eu mais gasto fora do meu orçamento, que eu já sei que vai acontecer, é novembro, dezembro e janeiro não, mas dezembro sim, porque tem Natal, tem festa de final de ano, então a gente acaba gastando com presente, com ceia. Então eu sei que já é um mês que eu vou gastar um pouquinho a mais, então eu acabo deixando uma gordurinha assim pro final do ano pra gastar com presentes e, enfim, com todas essas festas que tem de final de ano. Outro detalhe que eu queria comentar com vocês, amigas, que é sobre guardar dinheiro. Eu sei que parece muito clichê, né? Aquelas coisas de canal de investimento que fica falando pra você guardar dinheiro e ficar economizando em coisas, enfim, que você gasta mais. Não é esse o intuito aqui do vídeo. Mas o que eu queria comentar com vocês, amigas, é que eu comecei a guardar o meu dinheiro desde o meu primeiro salário. Eu lembro que o meu primeiro salário, eu acho que ele foi R$600, 600 e pouquinho. Eu era estagiária, né, numa empresa de tecnologia. E aí eu lembro que o meu primeiro salário eu comprei um tablet. Realmente, é um tablet, porque eu tava precisando pra estudar. E aí eu lembro que ainda sobrou um pouquinho do dinheiro. Acho que sobrou R$120, porque o tablet naquela época, faz muito tempo isso, tá, gente? Naquela época o tablet ele não era tão caro como é hoje em dia, né? E eu comprei aquele tablet bem baratinho mesmo, tá, gente? Inclusive eu nem usei ele por muito tempo, porque ele era bem ruinzinho. Mas eu lembro que sobrou ainda R$120. Eu acho que foi isso, ou menos 80, não sei. Mas eu lembro que sobrou esse dinheirinho. E ao invés de eu gastar comprando outras coisas, o que eu fiz? Guardei esse dinheiro pro próximo mês. E aí, isso fui fazendo consequentemente, né? Eu fui estagiária por pouco tempo, então logo em seguida eu já fui efetivada no meu trabalho. E aí quando a gente é efetivado, né, amigos, o salário dobra. Eu lembro que eu ganhava um pouquinho a mais do salário mínimo ainda, eram uns 1.200, eu acho, na época. Pra mim era muita coisa, porque eu era uma pessoa solteira, eu morava com a minha mãe, então eu não tinha tantos gastos. E ainda tinha um vale alimentação pra eu ajudar em casa com, né, as compras de casa. Então eu lembro que naquela época foi uma época que eu comecei a guardar dinheiro, porque eu não tinha tantos custos, né? Eu gastava com o quê? Com algumas coisinhas de farmácia, com algumas coisas pra mim, ajudava a minha mãe em casa com vale alimentação, e o restante do salário, né, eu ia guardando. E foi aí que eu fui aprendendo sobre investimentos, né? Porque na verdade meu marido, que na época era namorado, me falou que começou a investir. E aí eu comecei a ficar interessada e pensei, nossa, e se eu começar a investir também pra ir ganhando ali os meus centavinhos por mês, né? Porque quando a gente começa a investir, a gente começa ganhando centavinhos, né? Aí depois a gente vai pros reais. E então foi por isso, né, amigas, que eu comecei a me interessar mais por investimentos. E também, como eu comentei com vocês, né, eu cresci com os meus pais fazendo contas ali na minha frente e sempre economizando, né, a gente sempre tentando ir pelo mais barato, porque na época a gente não tinha muitas condições quando eu era pequena. Então eu lembro quando meu pai recebia o salário, ele separava exatamente, porque se não separasse, amigas, não sobrava, né, infelizmente. Então aprendi muito isso com meu pai, sou muito grata a ele. Ele não tá mais aqui hoje em dia, mas tenho certeza que ele tá orgulhoso, né, por eu sempre ser disciplinada assim. E aí com isso a gente vai passando para as outras pessoas também. Então por isso que eu tô passando aqui pra vocês, porque eu acho que pode ajudar na vida de vocês, principalmente se você tá aí com uma dívida muito grande pra pagar, ou se você
tá iniciando, né, no novo emprego, ou se você nunca pensou nisso, né, nunca pensou em aprender a investir, nunca pensou em aprender a se organizar financeiramente, porque eu tenho certeza, amigas, que isso é uma coisa que ajuda todo mundo, principalmente porque a gente vive, né, num país aí que é bem desigual, então é importante a gente aprender a controlar, né, o nosso dinheiro, para não acontecer casos, né, que a gente fica sem, ou enfim, qualquer outro problema que a gente consiga resolver financeiramente. Migas, estou aqui trabalhando e uma dica para vocês, deixem sempre uma garrafinha de água junto com vocês, para vocês irem bebendo água e manter, né, a meta diária de água aí de vocês, porque se eu não tiver a garrafinha do lado, eu vou esquecendo de beber água, então sempre deixo a minha do meu lado. E outra coisa, amigas, olha a situação que já tá da mesa. 2 computadores, o da empresa e o meu pessoal, que eu tô ligando ali agora porque eu precisei fazer algumas coisinhas. Aqui mais uma xícara de café. Enfim, amigas, depois, né, do expediente a gente organiza tudo isso aqui. Fora que ainda tem, né, o computador do meu marido ali, que ele não tá em casa agora nesse momento. Mas é isso, né? Nossa mesa de casa virou basicamente um escritório. Vou fazer agora uma salada para nós almoçarmos. Então já peguei aqui o pratinho, né, que eu vou colocar a salada. Já tenho aqui as rúculas, que eu deixei elas lavadinhas ontem e separadas, então é só colocar no prato. Vou colocar também alface. A alface ainda não tá lavadinha, então vou lavar ela agora e higienizar bem. Vou colocar também um pouquinho de manga, que eu já deixo assim cortadinha no potinho para facilitar. E vou colocar um tomatinho também. Então vou preparar aqui agora a nossa salada. O resto a gente já tem pronto, né? O resto, na verdade, todo o almoço a gente já tem pronto, então tem bastante coisa, é só montar o prato, pesar certinho e organizar aqui agora a salada. E deixa eu comentar com vocês, amigas, eu nem sei se tá aparecendo eu aqui, né? Então vou até vir um pouquinho mais pra trás. Mas amanhã eu tenho consulta com o meu nutricionista, então eu vou conversar com ele, vou ver se é necessário ajustar alguma coisa e vamos ver como que tá o andamento também. Talvez amanhã eu grave vlog, aí eu mostro pra vocês, né, como que vai ser a consulta. Mostro não, na verdade venho contar pra vocês como que foi, né? Mas é isso, amigas, tem amanhã consulta com o Nutri e aí agora eu vou organizar aqui agora as coisas pra gente fazer o nosso almoço. O almoço de hoje vai ser arroz integral, lentilha, carne, e essa carne tá com um molho maravilhoso. E a salada que eu mostrei pra vocês anteriormente. Finalizei a minha tarefa do trabalho, então agora eu vou treinar, escolher aqui um lookinho, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje é quarta-feira, amigas, então eu peguei este top aqui no rosa, ele é todo aberto nas costas, porque hoje eu vou treinar costas, e eu acho que vai ficar bem bonito. E aí pra fazer uma combinação, porque eu não tenho short e nem calça que compõe esse top aqui, e aí eu peguei este shortinho aqui,
que ele é um shortinho branco da Legbox. Inclusive, amigas, tá manchado aqui, ó, por conta do CrossFit, né? Que no CrossFit a gente acaba fazendo burpee, pega a barra ali, enfim, usar roupa branca pro CrossFit, amigas, é um erro. E é um erro que eu sempre cometo, tá? Porque eu sempre vou com roupa branca, porque eu gosto de usar branco, né? Percebe-se, eu sempre tô com alguma peça branca aqui nos meus vlogs. Mas, enfim, amigas, vou agora vestir o meu lookinho aqui, vou arrumar o cabelo também, passar um desodorante, né, botar um body splash e ir lá, né, fazer o meu treino. Então vou fazer 1 horinha de treino, talvez eu faça um cardio, não sei ainda, tô pensando, porque eu uso meu cardio no CrossFit também. Então ontem eu fiz CrossFit, tô pensando em ir amanhã também no CrossFit. Então vou pensar se eu faço cardio na academia hoje. E não é nem porque eu não gosto de fazer cardio, tá, amigas? Eu gosto realmente de ficar ali alguns minutinhos na escada. Acontece que, às vezes, a gente não tem tempo. E hoje é um dia que tá extremamente corrido. Eu ainda preciso fazer mais algumas coisas com relação a trabalho, preciso editar vídeo. Tem algumas coisas que eu quero cozinhar também mais tarde. Então, assim, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho e priorizar o que é importante naquele dia, né? Então, eu acho que hoje, pra mim, o cardio não é importante. Então, eu vou ali fazer a minha 1 horinha de treino, né? Meu treino de costas. E aí, vou deixar o cardio pra fazer amanhã. Faz parte, né, amigas? Amigas, tô pronta. O lookinho ficou assim. Eu achei que ficou bem bonito, inclusive. O top, o shortinho e coloquei meu tênis de sempre, que é este branco aqui, da Nike. Agora, bora lá fazer um treinão do dia. Treino finalizado, amigas, de volta pra casa. Vou fazer o meu lanche da tarde agora, amigas. Voltei do treino. E o que eu queria comentar com vocês? Falei que eu não ia fazer cardio, né? Que eu ia fazer o meu treino de costas. E fiz, amigas, meu treino de costas. Então eu fiz... Eu vou deixar até um print aqui do lado. Não copiem treino, tá, amigas? Porque esse treino é específico e feito pra mim. Mas vou deixar aqui só pra mostrar pra vocês o treino que eu fiz. E outra coisa que eu ia comentar. Falei que não ia fazer cardio, né, amigas? Mas chegou lá, fiz a minha série de abdômen e a máquina de abdominal, ela fica na frente da escada e toda a parte de cardio ali. E aí eu vi a escada e fiquei pensando, meu Deus, eu prometi pra mim mesma que esse ano eu ia ser a minha melhor versão, né? Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, né? Um dos vídeos que já tá postado aqui no canal. E aí eu pensei, vou sim fazer o meu cardio. E fiz, amigas, 15 minutinhos de cardio. Óbvio que não é o melhor cardio da vida, né? Não foi assim digamos que, eu dei o meu melhor. Não, mas é melhor do que nada, né? Então fiz ali meus 15 minutinhos de cardio e entreguei um treinão de costas. Aí agora eu tô fazendo aqui o meu lanchinho da tarde, que vai ser o de sempre, amigas. Frutas, vou usar uva, não sei se tem a quantidade certa de uvas. E aí depois eu vou complementar com manga, porque não vai ter a quantidade de uvas. O iogurte, eu vou usar hoje esse aqui, eu sempre uso esse, né? Eu só vario o sabor mesmo. De frutas vermelhas, da Grego. Whey, da Mais Mu, que é de Cookies and Cream. E vou usar um pouquinho de manga também. E esse vai ser o meu lanchinho de hoje, amigas. Bom, amigas, eu vou finalizando este vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar mais um conteúdo aqui do canal. Não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito. E até o próximo vlog. Beijos!